Olá pessoal, vamos iniciar aqui o nosso curso e nele nós vamos aprender a criar um RPG japonês, ou um JRPG, um jogo no estilo Final Fantasy, Dragon Quest, essas coisinhas. Jogos que eu acho particularmente super legais. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu gosto muito. Ok? Eu vou estar usando o Game Maker. Se você não tem esse programa, você pode consegui-lo no yoyogames.com. Eu acho que esse é o nome do site. Eu vou colocar um link aqui embaixo, tudo bem? E se porventura você não está conseguindo baixá-lo, eu vou também colocar um link de um curso que eu tenho, de uma aula específica que eu ensino como baixar, como se cadastrar no site. Não se preocupe que você não precisa pagar nada para ver essa aula. Eu vou disponibilizar essa aula para ter a visualização gratuita e liberada para qualquer um. Desculpa, tudo bem? Se porventura você está interessado no curso, eu também coloco um link dele aqui com desconto para quem quiser. Com isso já fora do caminho, com o Game Maker aberto, vamos começar. Eu vou clicar aqui em New e eu tenho duas opções, Drag and Drop, ou Drag and Drop, e Gamer Maker Language. Nós vamos programar o jogo inteiro, que a intenção não é só fazer o jogo, é entender como ele funciona e como programar um jogo, que eu pelo menos acho essa parte legal. Então eu vou clicar aqui, Game Maker Language, e ele vai pedir para eu dar o nome do meu projeto, que no meu caso vai ser JRPG. O nome fica a gosto de vocês. Pronto, abri. Esta é a minha janela inicial, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é clicar nesse botãozinho aqui, ó. Eu posso vir em Game Options ou Options Main, aqui do lado direito. Clicar nele e eu vou definir a velocidade do meu jogo, que eu vou querer que ele rode a 60 frames por segundo. Assim ele fica um pouco mais fluido, ok? Dou OK. E o que a gente vai estar fazendo nessa primeira aula? Nós vamos fazer só a movimentação. É o mais básico, o mais simples, o mais sossegado. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar sprites. Sprites são os desenhos que os bonequinhos usam. Que eu uso para fazer árvores. Basicamente, todo o desenho que nós temos em um jogo 2D são sprites. Ok? Botão direito em Sprites, Create Sprite ou Alt S. Abre aqui. Eu vou dar o nome. Eu vou colocar SPR underline. Eu coloco SPR para indicar que ele é uma sprite. Então, se eu precisar identificá-lo depois, eu coloco SPR e olho minha lista. Okay? Aí eu vou colocar aqui Player. Eu vou alterar o tamanho dele. 64 é muito grande. De novo, eu clico aqui em Size. Ó, e eu vou escolher 32 por 32 pixels. Pronto, vai ficar menorzinho. Parece pequeno, mas aqui você pode segurar o Ctrl e rodar a bolinha do mouse. Clicar no sinalzinho de menos. Sinalzinho. Isso daqui é para ser um mais. Ops, esse daqui é o mais. Desculpem. E esse daqui a gente consegue ver a imagem inteira. 2 cliques aqui. Ou Edit Imagem. E por enquanto, os nossos sprites serão placeholders. Placeholder é uma imagem que só está lá para ficar. Só para eu saber, só para eu ter uma noção. Com o passar do tempo a gente vai começar a colocar imagens. Tá bom? Podem ficar sossegados. A nível de informação, eu não desenho nada. Aliás, meu desenho chega a ser até negativo, é muito ruim. Então as sprites que nós vamos usar são de outras pessoas. E eu vou colocar quem é o criador da sprite, o link tudo bonitinho. Okay? Criei minha sprite, só mais um detalhe. Estão vendo esse sinalzinho de mais aqui? Ó? Ele define a origem da minha sprite. Que no caso, digamos assim, é a minha base. É o ponto central dela. Não quer dizer necessariamente que ele vai ser o centro. Ele pode ser aqui, ó, ou aqui. Então, sempre que a imagem for girar ou for se basear em alguma informação, ela se baseia nessa origem. Ou o pivô. Eu vou deixar o meu por enquanto. Clico aqui, ó. Middle Center. No centro. Depois a gente pode mudar isso. Fiz isso, eu vou criar mais uma. SPR, underline, eu vou chamar isso aqui de parede. Só para simular o que seria a parede do nosso jogo. De novo, mesmo tamanho. 32 por 32. Clique em Apply. Já vou centralizar de uma vez.
Aliás, ela eu não quero centralizar. Eu vou explicar depois porque eu não quero. E eu vou pintá-la de tela de amarelo, só para ficar bem visível. Aqui, eu não mostrei antes, mil desculpas. Escolha a cor, lata de tinta, ops, e pinto, sem segredo. Depois eu posso explicar mais por detalhes esses elementos, mas é bem simplesinho. Fecho, criei minhas sprites. Porém, apenas com sprites eu não consigo fazer muita coisa, porque elas são o desenho. Mas sendo o desenho, eles não são nada de fato. Eu não tenho um ser para ser o meu personagem e eu não tenho um ser, uma entidade, para ser a minha parede. Eu preciso criar essas entidades. No Game Maker, nós chamamos elas de objetos. Então, eu vou criar um objeto para o player, create object. De novo, eu vou colocar o obj para indicar que isso é um objeto. Então, sempre que eu for tratar de objetos, importante, eu não sou obrigado a fazer assim. Tem pessoas que fazem o e depois fazem o resto. Player, e assim por diante. Eu prefiro desse jeito. Ou tem gente que vai lá e coloca personagem. Eu não gosto desse jeito, eu aconselho vocês a não fazerem assim nunca. Porque digamos que eu tenho uma sprite, deixa eu colocar aqui, spr, underline, play. Ops. Obj, underline, player. Digamos que eu tenho um objeto chamado player e uma sprite chamado player. Os dois não podem ter o mesmo nome. Então eu vou ter que começar a inventar nomes e colocar uns detalhezinhos e fica horrível. Então se a gente colocar o prefixo, fica mais fácil. Okay? Fiz isso, aqui do lado esquerdo, ó, ele vai pedir a sprite. Eu vou escolher spr, underline, player. Fiz isso, eu vou fechar por enquanto. E eu vou criar a parede. Botão direito, create object, obj, underline, parede. Escolha a sprite dele. Uma coisa importante. O Game Maker, ele é um programa pago, mas vocês podem usar vários recursos dele sem pagar. Então você pode usá-lo de graça. O que você não vai conseguir é usar alguns recursos dele, que é a versão trial, que é a versão grátis, de uso ilimitado, você pode usar quanto tempo você quiser, sem pagar nada. Ela tem as limitações de que há um número limitado de sprites que você pode criar, de objetos, fontes, scripts e assim por diante. E você não pode publicar o seu jogo, ok? O que nós vamos fazer é criar o nosso jogo e limitar no máximo a quantidade de objetos e sprites que nós vamos usar. Porque senão a gente chega no limite e a minha versão eu posso criar o quanto eu quiser. Mas de repente eu crio mais coisas do que vocês podem criar e vai prejudicar o aprendizado de vocês. Então eu vou tentar maneirar no máximo para a gente não criar muita coisa e vocês ficarem travados. Tá bom? Voltando. Criei os meus dois objetos. Se eu não me engano, a gente pode criar 25 sprites e 20 objetos. Ou são 20 sprites e 15 objetos. É uma coisa assim. Eu sempre erro isso. Pronto. Criei minha sprite. Criei meu objeto que vai ter a sprite. E agora eu tenho que criar o meu level. Level é a nossa fase, a janela, é a tela de jogo. No Game Maker a gente chama isso de room. Ele já tem até uma aqui, ó, room 0. Se você está usando uma versão mais antiga do Game Maker, você precisa criar a primeira room. No nosso caso eu não preciso. Ok? Eu vou dar 2 cliques nela. Vai abrir uma janela nova, eu consigo ver aqui minhas alças, ó. E vão ter algumas opções novas. A gente vai ver elas depois. Fiz isso, eu vou pegar meu objeto player. Aí eu posso clicar e arrastá-lo, que eu não sou muito chegado. Ou eu posso segurar o Alt. Perceberam que ele está ficando no meio desses xizinhos? Deixa eu dar um zoom aqui. Por que ele está ficando no meio deles? Porque eu centralizei. Eu centralizei a minha sprite. Eu vou pegar a parede agora. Ó. Aí ela vai se alinhar pelo topo esquerdo. Ó. Por quê? Porque eu deixei ela na superior esquerda. Ok? Se você quiser se mover para uma janela no Game Maker, basta apertar espaço, clicar na tela que você consegue puxar, arrastar a tela. Okay? Eu vou colocar o meu player aqui. E eu vou criar uma parede.
eu posso clicar no objeto, seguro o Alt, clico nele, já tá zoom, eu vou fazer uma paredona aqui. Pronto. Criei minha parede. E aqui em cima eu vou dar play para testar meu jogo, ver se está funcionando tudo ok. Aí ele mostra aqui que está carregando, às vezes demora um pouquinho. Pronto, criei meu jogo, vamos ver se eu consigo me mover. Nada. Por quê? Porque eu não programei o meu personagem. Então eu vou abrir o meu objeto player e agora nós vamos programá-lo. Se você quiser ocultar algumas alças, esse botãozinho aqui exibe ou oculta elas. Okay? Todas essas janelas e opções a mais. Os painéis. Eu vou clicar aqui em Add Event. Se essa opção não está aparecendo também, ó, é aqui em Events. Add Event. Aí tem vários eventos. Os eventos definem a ação. O que está acontecendo, desculpem. Não é a ação, é o quando. Então, por exemplo, quando eu for destruído. Ou quando eu for desenhado. Ou quando eu apertar o teclado, ou quando eu apertar o mouse, e assim por diante. Ok? A minha intenção é programar bastante coisa. Então, a gente não vai usar muitos desses eventos, porque dá para a gente programá-los também. A gente vai criar esse daqui, ó, Create Event, que é o evento de quando o nosso objeto é inicializado. Então, é tudo que tem que rodar assim que ele iniciar. Primeira linha vai estar falando Description, que é para dar uma descrição dele. Aí, dê uma olhada aqui, ó. Iniciando meu personagem. Aí, ó, ele colocou aqui. Então, isso aqui é só para dar uma descrição do que você está fazendo naquele evento. Não é obrigatório, não é nem necessário. Se porventura eu quero comentar, eu coloco 2 barras. Comentário. Se eu quiser comentar em várias linhas, eu coloco uma barra, asterisco. E para fechar, asterisco, barra. Comentando em mais de uma linha. Eu vou maximizar para vocês verem melhor. E eu vou aumentar o tamanho da fonte. Ups. F8 e F7 muda o tamanho da fonte, ok? Esses comentários parecem bobeira em princípio, mas a gente vai programar um monte de coisas. Então, depois de uma semana, 2, 3 dias até, você esquece o que você está fazendo. Então, é muito útil comentar. E outra coisa, de repente eu quero testar como é que fica o meu jogo sem um certo código. Em vez de eu apagá-lo, eu comento ele. Aí ele para de funcionar como código e depois para colocar ele de volta é só apagar as barras. Tá bom?